Sabe, não temas não significa nunca sentir medo, significa continuar avançando ainda que você sinta medo. E é isso que é coragem. Coragem não é estar livre do sentimento de medo, é enfrentar o medo e seguir em frente porque Deus está com você. Algumas pessoas têm dias ruins que podem até se transformar em uma vida ruim simplesmente porque elas se tornam pessoas assim tão seguras, sabe? Que a vida se torna super chata. Posso garantir, se você seguir ou se eu seguir a orientação do Espírito Santo e se pararmos de fazer nossos próprios planos. Se alguém puder falar isso hoje de verdade, Espírito Santo, trabalhe em mim, eu quero te seguir, sabe? Porque eu realmente quero tudo aquilo que Deus quer para mim, e você vive em mim, e você pode revelar isso para mim. Então, passo a passo, todos queremos este plano de longo prazo para as nossas vidas, o mais rápido possível, e Deus não vai te dar isso. Você vai começar, você pode até ter uma ideia. Quando Deus falou comigo há 40 anos sobre ensinar a palavra, achei que ia cair da cama na manhã seguinte, ter esse enorme ministério mundial, só porque ouvi Deus falar, você vai por todo mundo e vai ensinar a minha palavra bem, sabe? Eu não entendia nada. Eu tive que passar por muitos anos só aprendendo a palavra e tendo algumas experiências, permitindo que Deus me livrasse de todo o lixo na minha vida. Mas que aventura, gente, tem sido com Deus. E não vou dizer que foi tudo fácil, mas estou tão feliz por ter pago o preço e dizer sim a Deus ao invés de não. E Ele guiou-me um passo de cada vez. Veja, você dá um passo, então Deus te dará o próximo passo. Isso pode não ser da noite para o dia. Você pode dar um passo e ficar naquele lugar por muito mais tempo do que você gostaria de ficar. Mas o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. Perfeito em nossas vidas. Não simplesmente exista. Viva a vida. Ellen Keller disse, a vida ou é uma grande aventura ou então ela não é absolutamente nada. Amém? Creio que Deus quer que nossas vidas sejam empolgantes. Acho que Ele quer que tenhamos grandes surpresas todos os dias. Uma das coisas que oro às vezes é, Deus, surpreenda-me hoje. Quantos gostam de fazer surpresas para os seus filhos? Você ama surpreendê-los? Eu nunca tive um pai de verdade, então eu assumi o meu Pai Celestial como meu pai e eu gosto de ser surpreendida às vezes e de surpreender-me. E a aventura significa explorar um território desconhecido, algo que muitas vezes é incomum e é empolgante. E talvez até perigoso. Talvez uma experiência ou uma atividade perigosa. Então nós podemos escolher uma vida bem segura e tão chata. E você diz, não sou uma pessoa aventureira. Bem sabe, então não reclame da vida empolgante que os seus amigos têm, mas comece a fazer o seu próprio empolgante, sabe? Posso ver alguns de vocês pensando assim, empolgante? Sabe, eu acordo, vou trabalhar, volto para casa, vou dormir, limpo a casa, acordo, vou trabalhar, dirijo no trânsito, volto para casa, vou dormir, pago as contas. Eu não estou vivendo assim? Não. Ou se eu acho que se eu viver até chegar na casa dos 90 anos, o que já é uma vida longa, eu só tenho mais 12 anos. Isso soa meio assustador às vezes quando você diz isso, mas é melhor vocês ouvirem o que eu tenho a dizer, porque só tenho mais 12 anos para falar com vocês. Amém? Eu estou descarregando tudo o que tenho agora. Na verdade, estou me organizando para falar por um longo tempo depois que eu partir. E eu tenho tudo gravado, eu tenho tudo em livros. E eu espero que os seus netos possam ler os meus livros, e eu espero que os seus bisnetos possam lê-los também.
Vamos, faça algo com a sua vida e deixe o legado aqui para as outras pessoas. Vocês da Elevation Worship não esperam que daqui a 75 anos alguém esteja ouvindo as suas músicas e sendo curadas por elas? Amém? Vamos ter grandes sonhos, não vamos só sobreviver. O que você tem feito? Aí estou tentando sobreviver. Seja ousado bastante para ser um aventureiro. Sabe, Pedro? Ele foi o único que saiu do barco. Mas ele também foi o único que andou sobre as águas. E Pedro tinha muitos problemas. Ele tinha uma boca grande. Ele tinha um espírito de orgulho, pensava muito mais de si mesmo do que deveria. Quero dizer, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: Satanás está trabalhando através de você. Em Mateus 16. Então nós podemos olhar para Pedro e pensar: por que Deus usou alguém assim? Sabe por quê? Acho que foi porque Pedro estava disposto a sair do barco. Quer saber? Quando Deus pega alguém que está disposto a sair e buscar, e a pessoa tem um coração que quer servir a Deus, Deus pode consertar todas as porcarias da sua vida se você simplesmente não viver com medo. Você pode fazer qualquer dia ser melhor. Certamente você pode melhorar sua vida ao fazer um novo compromisso aqui hoje, de começar a realmente ser guiado pelas direções do Espírito Santo. E quer saber, você não vai acertar 100% das vezes. Eu cometi muitos erros, mas perguntaram a um homem, um grande homem de Deus, perguntaram para ele: como você aprendeu a ouvir de Deus com tanta precisão? E ele disse: cometendo muitos erros. Veja, nós não podemos aprender nada, nós não podemos nos tornar quem Deus quer que nós sejamos, se precisarmos estar seguros o tempo todo e fazer com que todos pensem bem de nós o tempo todo. Quem se importa com o que as pessoas pensam, desde que você se torne tudo o que Deus quer que você seja? Abraão largou tudo com que estava familiarizado e foi embora. Abraão deixa a casa de seu pai e tudo com que está familiarizado e vá para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, com essa pequena quantidade de informação, ele deveria ir embora? Por que Deus teve que afastá-lo das pessoas com quem vivia? Porque eram adoradores de ídolos. E talvez você possa sentir que Deus está te afastando de algumas coisas, sabe? E você não está querendo ir embora, porque talvez você esteja pensando: bem, isso pode me deixar sem nada. E eu realmente não sei o que vou fazer depois disso. Você dá o primeiro passo, então Deus lhe dará o segundo. Vamos, estou falando com alguém aqui? Será que estou falando com alguém? Cara, vou te dizer, quando Deus me chamou para sair, Ele disse: pegue seu ministério, vá para o norte, sul, leste e oeste. Isso foi depois de 10 anos. Fiz estudos bíblicos, 5 anos, trabalhei na igreja por 5 anos também. E pegue seu ministério, vá para o norte, sul, leste e oeste. Bem, sabe, ninguém me conhecia no norte, sul, leste e oeste. Ninguém se importava. Eu estava numa estação de rádio na cidade em que eu morava e ponto. Final. Eu nunca tive convite para pregar fora da cidade. Eu tinha um bom emprego na minha igreja. E Deus estava me pedindo para desistir do meu bom emprego, onde eu não tinha que crer em Deus pelo meu salário como outras pessoas tinham, e ir para o norte, sul, leste e oeste. Eu o desobedeci por um longo tempo, e posso dizer que parecia que eu estava na barriga do peixe como Jonas, porque eu era realmente muito infeliz. Amém? Então, finalmente, eu me demiti, saí do meu emprego, com uma calculadora, uma mesa amassada e sem salário. Eu comecei um estudo bíblico mensal no norte de St. Louis, leste de St. Louis, sul e oeste de St. Louis. E eu fui para o norte, sul, leste e oeste. E é tão incrível você sair com a fé de uma criança, sabe? Eu
estava com tanto medo, na maior parte do tempo eu tinha tanto medo que mal conseguia suportar, mas eu continuei seguindo em frente. Sabe, não temas não significa nunca sentir medo, significa continuar avançando ainda que você sinta medo. E é isso que é coragem. Coragem não é estar livre do sentimento de medo, é enfrentar o medo e seguir em frente, porque Deus está com você. Deus está com você. Não posso nem imaginar como Abraão fez o que ele fez. E então assim ele se tornou o pai da fé. Ele se tornou aquele com quem Deus fez a aliança. Uau! Veja como Deus trabalhou através dele. E nós ainda estamos vivendo sob as bênçãos de Abraão por causa da nossa fé em Cristo. E quero te dizer que você não tem nem ideia, não há ninguém aqui hoje, neste lugar, que tenha alguma ideia do que Deus pode fazer através de você, se você apenas se entregar totalmente a Ele e parar de ser tão seguro. Agora, eu não estou te pedindo para fazer coisas loucas, não estou pedindo que faça coisas imprudentes, mas peço que vocês comecem a seguir a liderança do Espírito Santo. Sabe, eu tenho muito interesse sobre quando Jesus chamou os discípulos. Jesus disse, segue-me. Imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. E eu penso, como se faz isso? Bem sabe, eles não pediram todos os benefícios do trabalhador. Eu vou ter aposentadoria, quais são as minhas horas de trabalho, em que tipo de hotéis nós vamos hospedar, que tipo de comida eu vou comer. Jesus, nós queremos ter certeza de que ficaremos confortáveis. Nós queremos ter certeza de que todas as coisas vão ser resolvidas e Jesus está dizendo, segue-me. Segue-me, e Ele cuidará do seu pacote de benefícios. Você me ouviu? Siga a Jesus, então Ele vai cuidar do seu pacote de benefícios. Não digo que não haverá sacrifícios, porque te garanto que haverá testes. E Deus vai garantir que você não siga Ele apenas pelos benefícios, mas que você o está seguindo porque você o ama. Vamos lá, eu estou dizendo que vai haver testes. Mas também vai haver benefícios na hora certa. Deus me chamou e eu me afastei da vida como eu a conhecia. Agora, nem tudo que Deus nos pede para fazer é tão radical quanto o que Ele pede para alguns, sabe? Mas eu acho que aprendi tantas lições nos últimos 40 anos. Mas Deus, minha vida tem sido tão empolgante. Oh, Deus, tem sido tão difícil. Mas, cara, tem sido tão empolgante. Mas, cara, tem sido horrível. Oh, mas eu nunca fiquei entediada. Vamos, alguém está me ouvindo aqui? Você não vai ter um sem ter o outro. Como eu disse, não estou pedindo para você fazer coisas tolas, mas eu tive que deixar meus amigos, porque quando eu comecei a pregar, as mulheres não faziam isso. E perdi meus amigos. Pediram para eu sair da minha igreja. Foi difícil para os meus filhos. Mas sentia Deus colocando no meu coração para começar o estudo bíblico, e eu não sabia nada sobre ensinar a Bíblia. Quando olho para trás agora, penso, eu era burra? Será que eu passei por uma lobotomia ou algo assim? O que eu fiz com o meu cérebro? Mas veja, é isso que a fé faz. A fé às vezes faz coisas que não fazem nenhum sentido na sua cabeça, mas você sabe bem aqui dentro que aquela é a coisa certa a se fazer. Temos que começar a seguir o nosso coração e parar de ouvir a nossa cabeça. Só a cabeça tentará te fazer duvidar de tudo que Deus quer que você faça. E alguns de vocês já começaram a duvidar, mas sabe, nunca é tarde demais. Nunca é tarde. Durante 5 anos ensinei um estudo bíblico com apenas 25 pessoas. 5 anos. Trabalhei numa igreja por 5 anos também e eu sempre gosto
de dizer às pessoas: você não está apto para estar em posição de autoridade até que saiba como estar debaixo de autoridade. É só a verdade. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Limites e fronteiras. Este é o limite para nossas vidas. Sua palavra, ó Deus, é a minha luz e uma lâmpada para o meu caminho. Agora, que tipo de limite podemos definir? Bem, vamos apenas fazer algumas coisas práticas. Se você está estressado, então aprenda qual é a causa e faça algumas mudanças. Se você está fazendo demais em tudo, então corte alguma coisa. Eu tenho uma boa ideia. Se você não está dormindo, quantos de vocês não conseguem dormir? Não sei quantos quilômetros você percorreu para me ouvir dizer isso, mas aqui vai. Vá para a cama mais cedo. Não fique acordado a noite toda fazendo coisas estúpidas.
Dave e eu ainda rimos de... Isso foi provavelmente há 35, 40 anos atrás. Nós ainda rimos. Foi idiota, mas é engraçado quando olhamos para trás. Nós dois ficamos acordados uma noite até 1h, assistindo aquele seriado sobre o bebê dinossauro chamado Baby. Você se lembra? Honestamente, parecia um dinossauro de papelão recortado. E nós perdemos uma noite de sono com essa coisa. E você pode rir de mim o quanto quiser, mas quantos de vocês fazem coisas igualmente idiotas? Vá para a cama, você não tem mais nada a dizer além disso? Tenha limites na hora de dormir, eu tenho limites na minha hora de dormir. E todos vocês certamente não têm que fazer ou precisam fazer ou nem mesmo querem fazer o que eu faço, mas se você quiser saber como eu ainda estou fazendo o que eu estou fazendo, na velocidade em que eu estou fazendo, com a energia com que eu estou fazendo aqui, aos 72 anos de idade, vou contar para você. É que eu tenho hora certa de dormir. Quando estou em casa, eu vou para o meu quarto às 7h. Agora, eu não vou dormir a esta hora, mas é realmente muito importante para mim e eu preciso de umas 2, de preferência 3 horas. 3 horas é melhor, onde à noite eu apenas fico sozinha. Porque eu não tenho muito tempo em minha vida para eu ficar sozinha, então é tipo meu espaço. Meu marido pode te dizer, eu tenho limites em torno do meu tempo noturno. E assim é melhor ter algo realmente importante se você quiser que eu saia à noite. Eu não vou a festas à noite, eu não ligo para comer fora à noite, eu faço o que eu faço das 4h30 da manhã até as 6h da tarde. Depois disso, eu terminei. Meu filho me provoca e diz, corre para casa amanhã, as luzes da rua estão acendendo. Eu digo, tá certo. Não gosto de comer por volta de 7, 8 ou 9h da noite. Eu jamais faço isso. Isso não é o que eu gosto, não funciona bem para mim, eu não durmo bem, então eu não faço isso. Isso é chamado limite. Amém? Você não tem que fazer isso, na verdade não tem que fazer o que eu faço, mas você precisa saber o que você deve fazer. Você precisa saber o que você deve fazer e você precisa definir o limite e fazê-lo. Deixe-me lhe dizer algo, quando você define o limite, nem todo mundo vai gostar. E eles podem até mesmo vir com um julgamento e críticas e achar que você é bobo, mas deixe-me lhe dizer algo, se você não cuidar de você, provavelmente ninguém mais vai fazer isso. Então, eu tenho trabalho para terminar para Deus. E acredite ou não, ter um horário regular para mim é parte de ser capaz de terminar este trabalho. Agora, alguns de vocês podem, eu não sei o que você pensou que iria ouvir, você queria alguma coisa profunda, teológica, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, quando Elias estava desmoronando, ele tirou uma soneca e teve uma boa refeição. Então não me diga que isso não é bíblico, isto é bíblico. Amém? Esse é o nosso problema, ficamos tão espirituais que nós nem sequer sabemos o que estamos fazendo. Rapaz, você fez isso? Eu sei, foi tão bom. E o que você aprendeu? Não sei, cara, mas foi realmente muito bom, sabe? Quando você for para casa e alguém disser o que você aprendeu, você pode dizer ir para a cama. Se você está comendo tão mal que nunca pode sustentar um estilo de vida saudável, então mude a sua dieta. Eu sei que você prefere não falar disso, mas eu vou falar, essa é a minha reunião, eu vou falar sobre o que eu quiser. Ok, agora olha. Aqui está como funciona com a alimentação. Você me permite falar com você por alguns minutos sobre comer? Ok. Defina limites da sua alimentação. Diga, ok, eu vou comer sobremesa apenas uma vez por semana. Agora eu posso te dizer uma coisa, eu sei que a maioria de vocês acha que isso é impossível. Mas é possível sim que você venha a Hershey, em Pensilvânia, e não coma um pedaço de chocolate o tempo todo que você estiver aqui. Isso é totalmente e completamente possível. E veja, aqui é onde um monte de gente sai, é como, bem, mas é Natal. Bem, mas é ação de graças.
Porque cada feriado tem que ser uma desculpa para ficar tão cheio a ponto de ficar infeliz? Ih, rapaz. Você pode, faça o seu próprio plano. Eu só estou dizendo que você tem que ter alguns limites. Ok, se você ama refrigerante, então não beba 3 vezes por dia, beba 3 vezes por semana. Coma macarrão uma vez por semana. Aqui está uma ótima. Quando você se sentir cheio, quando você sentir a sensação de estar cheio, pare de comer. Sabe o que eu faço com o meu prato? Garçom, leve-o de volta. Aqui está outra boa. Não mantenha em sua casa as coisas que você não pode comer. Esse é um limite. Basta levar para casa. Não leve chocolate da Hershey para casa, o que vocês todos querem levar para casa. A menos que você queira comer. Agora, se você quiser comer, leve-o. E não há nada de errado em comê-lo. Estou falando com as pessoas que querem perder peso ou querem se sentir melhor. E eu nem sequer faço esse tipo de coisa. Quero dizer, sim, eu faço. Parcialmente porque eu quero manter o meu peso em determinado lugar. Mas principalmente eu tenho que me sentir bem para fazer o que eu estou fazendo. E veja, são tantas as pessoas no corpo de Cristo que estão doentes e cansadas. E você fica farto de ouvir todas as pessoas que estão doentes e cansadas. Nós devemos estar cheios de energia, zelo e entusiasmo, e nós não vamos conseguir apenas através da oração. Nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Amém? Eu posso te dizer muito sinceramente. Eu não teria nenhuma razão para lhe dizer isso, a não ser porque eu acredito que é importante. Como você cuida do seu corpo é como você se sente. Afeta você espiritualmente. Se você não se sente bem, você não quer servir. Se você não se sente bem, você não quer estudar, você não quer orar. Se você não se sente bem, você não tem sequer a sensibilidade de ouvir de Deus como você ouviria se você se sentisse bem. É importante que você faça a sua parte. Agora, alguns de vocês têm coisas de errado que só Deus pode corrigir, mas eu estou falando sobre fazer a sua parte, e isso não é tão complicado. Você está estressado porque está atrasado na maioria das vezes, geralmente chega tarde para quase tudo. Ok, então vamos definir um limite. Estou apenas fazendo sugestões. Por que você não define um limite em sua vida, que a partir de agora você vai chegar onde você for, pelo menos alguns minutos mais cedo? Correria é um problema enorme. Se é algo que realmente vai te estressar, isto é correr, correr, correr. Deixe uma margem entre as coisas a fazer. A pressa é prejudicial à sua saúde. Tecnologia. Internet, e-mails, mensagens de texto, iPad, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope. E ainda nem sei sobre esse Snapchat. É algo que você tira um monte de fotos e as pessoas têm só alguns segundos para vê-las e em seguida elas desaparecem, sabe? Então, agora não basta só olhar, nós temos que olhar rapidamente. É tipo... Tem também a selfie, sabe? Eu ganhei um suporte para selfie no meu aniversário. Onde eu posso colocar o telefone sobre esse suporte e colocar o suporte por aqui? Então, é fácil tirar fotos de si mesmo durante todo o dia e enviá-las para todo mundo. Será que nós estamos apaixonados por nós mesmos ou o quê? Olhe para mim, eu estou mastigando. Há realmente um distúrbio agora chamado FOMO, F-O-M-O, e é o medo de se perder. E Matt me enviou isso imediatamente antes da reunião. Eu queria compartilhar com você. Viciados em telefones. Eu não posso acreditar, Joyce, que é um termo clínico real para o medo de estar longe de seu telefone. Ele é chamado de nomofobia. Agora, quem quer apostar comigo que há pessoas recebendo aconselhamento para isso?
Eu posso te poupar muito dinheiro, então desligue esta porcaria. Se eu fosse paga pelo que estou fazendo, eu estaria fazendo bem. Nomofobia. Um medo irracional de estar longe de seu telefone ou ser incapaz de verificá-lo. Ou a súbita vontade de verificar seu telefone independentemente de haver um sinal, uma notificação de que você ainda tem uma mensagem. E ter alguma dificuldade, agora ouça, e ter dificuldade de esperar para verificar o seu telefone em situações em que você não deve verificar o seu telefone, como durante uma reunião com a ministra Joyce Meyer. Ou quando você está tendo uma conversa com as pessoas. Estou cansada de olhar para o alto da cabeça das pessoas enquanto eu tento falar com elas e elas estão... Na verdade, existe um teste que você pode fazer online para descobrir se você está com a tal nomofobia. E sabe por que você está rindo? Porque realmente é estúpido. Mas realmente somos os únicos que podemos fazer algo a respeito. Eu me lembro de quando se queria dar um telefonema. Você tinha que encostar ao lado da estrada, sair do seu carro, encontrar um telefone público. Eu me lembro de quando tínhamos as linhas de 4 vias. Vamos lá. Quando você se lembra disso, isso significa que você está perto da minha idade. Quer dizer, alguns de vocês jovens, imaginem pegar o telefone e alguém estar nele e você ter que esperar até que desliguem. Rapaz, se existe uma chance de ser intrometida, era essa. Você está estressado por uma pressão financeira? Corte os cartões de crédito e faça um plano para sair da dívida. Salmos 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga, pois eles são incapazes. Mas o justo se compadece e dá, pois eles são capazes. Agora, não é pecado emprestar dinheiro, mas é pecado tomá-lo emprestado e não pagar de volta. Rapaz, isso não caiu muito bem, não é? O homem falto de entendimento penhora e torna-se uma garantia para o outro. Isso significa que você assina um empréstimo de alguém. A Bíblia diz para não fazer isso. Agora, sabe, se é um dos seus filhos e você quer fazê-lo, eu acho que é um pouco diferente. Mas mesmo assim, mesmo que seja um de seus filhos, você tem que perceber que se você assinar na linha pontilhada, você pode ter que acabar pagando. Esteja preparado para viver pobre até você sair da dívida, limites e relacionamentos. Você está ressentido porque as pessoas se aproveitam de você? Lembro-me de pessoas que eram controladoras e me controlaram por um longo tempo. E quando eu finalmente percebi o que estava acontecendo, eu fiquei tão brava com eles. E Deus me disse, você é tão culpada quanto você os deixou fazer isso. Limites e fronteiras são como cercas, elas mantêm as coisas indesejadas de fora. Como eu disse algumas outras vezes, se você tem uma cerca, o cachorro do vizinho não consegue vir fazer cocô no seu quintal. A sua boca diz sim quando seu coração está dizendo não. Vocês estão se aproveitando de você. Isto poderia ser sua própria culpa. Você está pronto para fazer mudanças? Será que é falta de amor não ajudar alguém? Eu não sei, Joyce, quanto a Lucas capítulo 6, verso 30, dê a todos que pedem a você, a todos que estão em necessidade, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva de volta os seus bens? Uau, tem que ser assim mesmo, Joyce? Vamos para 2 Tessalonicenses 3:10, porque enquanto ainda estávamos com vocês, lhe demos esta regra em cargo, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Uau, nós nos esquecemos desse em nossa sociedade. Agora, ouça, há uma diferença entre não poder trabalhar e não ir trabalhar. Se alguém não pode,
Se eles realmente se encaixam nas diretrizes do que é alguém ser pobre de acordo com a Bíblia, então temos de ajudá-los plenamente. Esse é o nosso trabalho como crentes em Jesus Cristo. Mas não é o nosso trabalho ficar resgatando uma pessoa que não quer fazer a sua parte para gerenciar a sua vida, mesmo que sejam seus próprios filhos. Aqui está uma história inventada, mas ainda assim você vai gostar dela. Amigas de longa data, Sarah e Jean, saíram para almoçar um dia e começaram a falar sobre seus filhos que agora estavam entrando na idade adulta. Elas discutiram todos os desafios que enfrentaram ao longo dos anos como mães. Eu não posso acreditar que Ed ainda vive em casa. A mãe respondeu, eu sei que é patético, mas ele é o nosso único filho. E nós não podemos simplesmente empurrá-lo para fora no mundo frio e cruel como este. Sarah disse, mundo frio e cruel? Ele tem 27 anos. Eu sei. Mas Ed não parece conseguir dar um jeito em sua vida. Eu estou começando a pensar que ele nunca conseguirá. Mas seus filhos parecem estar indo muito bem, Sarah. Dê-me alguns conselhos. O que devo fazer? Ela disse, você precisa de uma lição de limites pessoais. Sarah e seu marido têm 3 filhos, fizeram o seu melhor para criá-los, embora não fossem perfeitos. Todos foram bem na escola, evitaram drogas, armadilhas da adolescência, tornando-se adultos responsáveis. Jean e seu marido tiveram um filho chamado Ed. Desde jovem, Ed estava constantemente com dificuldades na escola, recusando-se a fazer suas tarefas ou contribuir com a família. Finalmente se envolveu com drogas, saindo com a turma errada. Era óbvio que seus pais o amavam muito, mas com a melhor das intenções, eles tentaram protegê-lo de nunca sentir quaisquer consequências negativas na vida. Mesmo que essas consequências fossem resultado de seus próprios erros. Desesperada por respostas, Jean perguntou o que você quer dizer com limites pessoais. Bem, disse Sarah, para dizer a verdade, por toda a vida de Ed, você parecia abrigá-lo das consequências de seus atos. Ele parecia ter o que quisesse, quando quisesse, merecendo ou não. Se não terminasse a lição de casa, você o acobertava ou tentava convencer seu professor a deixá-lo fazer a prova. Se ele não fizesse suas tarefas, você ainda pagava sua mesada integralmente? Ele apoiou-se em você para dar seu dinheiro para a faculdade, para que não tivesse que trabalhar e tirar tempo de sua vida social. Quando ele era reprovado na classe, você achava que devia ter sido culpa do professor e ficavam felizes em pagar para ele retornar à aula com um professor diferente? Uau, disse Jean. Eu nunca olhei para isso exatamente dessa forma. Parece que a nossa ajuda, na verdade, não estava ajudando em nada. Sarah respondeu, basicamente, vocês estavam sempre dispostos a estender e comprometer seus limites pessoais para que Ed nunca tivesse que aprender a desenvolver e criar seus próprios limites. Isso resultou em estresse e frustração para você, e dependência e imaturidade para Ed. Se você tivesse definido seus limites e os mantivesse, definindo quais as linhas que vocês não estavam dispostos a atravessar para abrigá-lo, isso teria permitido a Ed experimentar as consequências de suas próprias ações, e isso teria forçado a sentir o estresse e a frustração de viver sem limites pessoais. Com uma expressão de alívio e determinação em seu rosto, Jean declarou, parece que o meu marido e eu temos algumas linhas para determinar e também alguns limites para reconstruir. E Ed está prestes a descobrir que ele vai ter algumas consequências que estão realmente muito atrasadas. Amém? Agora escute, eu sei que alguns de vocês têm filhos que provavelmente se parecem com Ed. E pode não ser devido a qualquer coisa que você tenha feito. Há crianças que são fora de controle, que são criadas por ótimos e maravilhosos pais. Mas eu não sei sobre você, mas eu sou uma salvadora. Eu me machuquei muito na juventude porque eu passei por muita dor e eu não me sinto bem em deixar as pessoas se machucarem. Meu marido é muito melhor nisso do que eu sou. E eu não quero dizer com isso que ele era mau, mas eu quero dizer que ele deixava as crianças suportarem suas consequências. Nossos filhos estão crescidos agora e, louvado seja Deus, todos se mostram muito bem, mas houve muitas vezes em que eu e David tivemos conversas acaloradas sobre as punições e manter as coisas que dissemos aos nossos filhos que faríamos e não faríamos. E deixe-me dizer algo. Seja de que jeito for que você comece um relacionamento, é melhor ter certeza de que vai iniciá-lo com sabedoria. Porque tudo que você começa a dar a alguém no início é o que eles vão esperar de você mais tarde. Você pode dar a alguém um privilégio hoje que se torna uma expectativa daqui a um ano. Amém? E você precisa ter alguns limites. Não deixe que falem com você como se você fosse sujeira. Estabeleça com eles. Se você quiser se comunicar comigo, eu espero que se comunique comigo corretamente. E se alguém não respeitar você, então simplesmente não tenha um relacionamento com ela. Amém?
Eu não estou dizendo que se você tem um problema em seu casamento, seu cônjuge não está te respeitando, você vai para casa e diz, Joyce disse que eu poderia divorciar de você. Não é isso que eu estou dizendo. Tenho que me resguardar. Não é isso que eu estou dizendo, você sabe disso, mas eu estou dizendo, se você não vai falar comigo respeitosamente, então não fale comigo. Porque você tem mérito e valor. Você é valioso para Deus. E você precisa respeitar a si mesmo e você precisa fazer todo mundo respeitar você também. Não deixe que as pessoas usem você e abusem de você e tirem vantagem de você e o trate como sujeira. Comece a respeitar a si mesmo e coloque alguns limites em torno de sua vida e não deixe que as pessoas os ultrapassem. E uma última coisa, se a única maneira das pessoas serem suas amigas é se elas ouvirem sempre o sim de você, então elas não são suas amigas. E você pode começar a descobrir quem são seus verdadeiros amigos e os que não são. Porque as pessoas que realmente amam você vão respeitar o seu não. Elas vão querer que você siga o Espírito Santo. E se você disser a alguém, sinto muito, mas não acredito que isso é o que eu deveria fazer, elas vão dizer sim, vá em frente, eu quero que você siga o seu coração. Nunca deixe alguém dizer a você o que Deus está dizendo para você. Mais uma vez, nunca deixe alguém dizer a você o que Deus está dizendo para você. Vamos, dê a Deus um grande louvor. Amém! Eu queria poder assobiar mais alto, mas eu não consigo. Eu oro para que o ensino de hoje tenha lhe dado algumas maneiras práticas para estabelecer limites saudáveis em sua vida. E, acima de tudo, lembre-se que o limite para a nossa vida é a palavra de Deus. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Acredito que algumas das coisas que vou dizer hoje vão te ajudar a fazer apenas isso. I want you to my arms forever.
many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Isso, desfrutar muito mais sua vida. Escrevi um livro chamado Como Envelhecer Sem Ficar Velho. A idade é um número, mas ser velha é uma mentalidade. Agora, há muitas coisas que nós podemos fazer no natural para nos ajudar a não envelhecer tão rápido e ainda ficar em boa forma, mesmo quando nós envelhecermos. E muitas dessas coisas são encontradas na Palavra de Deus. E são coisas que nós devemos fazer só porque Deus nos disse para fazê-las. O estresse excessivo ao longo da vida sempre faz com que você pareça mais velho e se sinta mais velho quando os anos vão sendo acrescentados. Sabe, você poderia colocar duas pessoas uma ao lado da outra, ambas com 75, e uma delas pode parecer que tem 60 e a outra tem 95? E muito disso é por causa da forma como elas viveram suas vidas. Elas viveram uma vida de preocupação e ansiedade. Elas passaram muito tempo no sol, sem qualquer tipo de protetor solar ou qualquer proteção. Elas passaram ano após ano sem descansar, sem dormir o suficiente. Ficaram com raiva a vida toda, mantendo falta de perdão por causa de algo que aconteceu no início de suas vidas. Você pode estar na casa dos 20, 30, 40 ou até nos seus 50 e o seu pensamento é: bem, isso não é para mim. Bem, a questão é se você ouvir isso mais cedo e aplicar algumas dessas coisas que estou sugerindo mais cedo. Então, quando você ficar mais velho, você não terá alguns dos problemas que vai ter se você não der ouvidos. Agora, eu sei que muitas pessoas esperam até que seja tarde demais. Então elas dizem: eu gostaria de ter feito. Bem, não te faz nenhum bem quando você está aqui ficar querendo que estivesse ali. Mas sabe, nós podemos aprender ouvindo as outras pessoas. Eu aprendi muitas lições duras, fazendo coisas demais e não descansando bastante, me esforçando. E muito disso era porque eu não sabia como dizer não. E porque eu queria deixar as pessoas felizes e que elas gostassem de mim. E como eu disse, o estresse, ele causa a maior parte desse envelhecimento acelerado. E uma das coisas que causa o estresse é não saber como dizer não. Você é alguém que gosta de agradar as pessoas? Todos devemos querer agradar as pessoas, a Bíblia nos diz para vivermos para agradá-las. Mas nós não devemos viver para agradar as pessoas se chegar ao ponto onde, por agradar as pessoas, deixamos de agradar a Deus. E o que precisamos fazer é sermos liderados pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós e ele disse: Ele tem estado com vocês e agora ele estará em vocês. E ele é o nosso ajudador, nosso consolador, o nosso fortalecedor. Ele nos ajuda a orar. Ele nos instiga e nos avisa quando estamos fazendo algo certo e quando estamos fazendo algo errado. Sabe, o Espírito Santo me instiga às vezes, quando estou em uma conversa, a parar de falar. Porque aquilo não está saindo como deveria, eu estou falando demais, ou eu estou falando com as pessoas e não deixo que elas falem nada. O Espírito Santo vai se envolver em cada mínimo detalhe da sua vida cotidiana, se você aprender a escutar a Ele. E uma das coisas que temos que aprender é quando dizer sim e quando dizer não. Agora nós vamos falar sobre a graça. A Bíblia fala muito sobre a graça. E o Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele nos dá graça quando o que estamos fazendo é a vontade de Deus para nós. Também precisamos ter certeza de que nós estamos fazendo aquilo pelas razões certas, como diz a Bíblia em Mateus 6. Se você oferta e faz
coisas boas para as pessoas, para ser visto pelos homens, você perderá sua recompensa. Ou se você orar em público para ser admirado pelos homens, perderá sua recompensa. Bem, o que você faz em segredo para o Senhor com motivo certo, será recompensado publicamente. Então aprendi que os motivos são muito, muito importantes, e se eu estou fazendo algo só para evitar que alguém fique bravo comigo quando eu sei lá no fundo que é algo para o qual eu deveria estar dizendo não, então isso é pecado porque eu não estou obedecendo a Deus. Se você se pega fazendo coisas, sempre reclamando e resmungando o tempo todo por ter que fazer aquilo, com certeza é algo para o qual você deveria ter dito não, mas você disse sim. E agora não me entenda mal, sabe? Nós temos coisas que precisamos fazer, que talvez nós não gostamos tanto, mas nós sabemos que precisamos fazer. Aquilo é algo que precisamos fazer por alguém, sabe? Mas você ainda pode fazer sem ter uma atitude ruim, sem resmungar, sabe? Porque você pode pedir a Deus para te ajudar nisso. A graça é algo incrível. Graça é habilidade. É a habilidade de fazer todas as coisas com tranquilidade. Quando a graça de Deus está em alguma coisa, aquilo não é estressante para você. Aquilo não vai te cansar. Você faz isso com a graça de Deus e a graça dele é como óleo, sabe? Eu vou compartilhar uma escritura daqui a pouco que fala realmente sobre isso. A graça de Deus faz tudo ser suave, as coisas caminham suavemente, elas funcionam. Mas quando as coisas não estão funcionando e ficamos forçando e forçando, tentando fazer algo acontecer, na maioria das vezes, isto é porque nós estamos fazendo algo que está fora do que Deus quer que nós façamos. Agora, não entenda mal, mas há coisas que são difíceis, coisas que são desafiadoras, e há momentos em que precisamos persistir até resistir ao inimigo, mas há muitas coisas que você pode fazer e você precisa acordar e puxar o ar, por assim dizer, e dizer, talvez eu esteja tentando fazer alguma coisa que Deus não está aprovando. Ou talvez, às vezes, estamos fazendo ou estamos tentando fazer algo que é a vontade de Deus, mas no momento errado, sabe? Então, vamos aprender a seguir as ordens do Espírito Santo e poderemos viver em paz. E quanto mais paz você tiver, mais devagar vai envelhecer. E quanto mais frustração você tiver... mais rápido envelhecerá. Você pode ter 50 e parecer ter 70, ou ter 70 e parecer ter 50. Tudo depende de como você vive a sua vida hoje. E a frustração é igual ao estresse. Se eu pudesse ver todos vocês, o que não posso, você pode me ver, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Quantos estão frustrados sobre algo em sua vida agora? Se eu pudesse ver vocês, provavelmente haveria milhões de mãos levantadas ao redor do mundo. Ou quantos estão chateados com algo que aconteceu esta manhã? Quantos estão bravos com alguém? Sabe, todas essas coisas criam estresse, elas criam um estresse interior em sua vida. E é isso que realmente nos desgasta, é isso que desgasta os nossos órgãos. E Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E a Bíblia Amplificada diz, eu vou tranquilizar, aliviar, refrescar a sua alma. A sua alma é sua vida interior, sua mente, sua vontade, suas emoções. É onde precisamos descansar. Você pode tirar férias e voltar das férias e precisar de férias para descansar das suas férias. Algumas pessoas, quando saem de férias, elas têm cada segundo programado para fazer as coisas e não há nenhum descanso envolvido nisso. Sim, as férias elas são para se divertir, mas também são para descansar, para relaxar e
Então, quando você voltar ao trabalho, estará pronto para começar tudo de novo. A graça é o poder do Espírito Santo que te capacita para fazer com tranquilidade as coisas que você não consegue fazer sem alguma quantidade de luta e esforço. Fazer suas próprias coisas te deixa sozinho para fazê-las. Mas fazer o que Deus quer que você faça vem com a graça e a habilidade. Ao fazer o que os outros exijam, o que eles demandam, você precisa ter cuidado para não permitir que te controlem e manipulem. Todos queremos que todos gostem de nós. E eu espero que todos vocês gostem de mim. Mas se vocês não gostarem, eu não vou começar a tentar me reformular e mudar a mim mesma, sabe? Como eu prego, como ensino, só para te fazer feliz? Eu tenho que ser liderada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da aprovação de Deus mais do que da aprovação do homem, sabe? Nós não estamos aqui em um concurso de popularidade. Em Gálatas 1:10, eu amo o que o apóstolo Paulo disse. Se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que ele está dizendo? Eu teria perdido a vocação da minha vida se eu ficasse tentando ser popular com as pessoas. Posso garantir que não estaria aqui fazendo o que estou fazendo se eu tivesse agradado as pessoas, porque quando Deus me chamou para fazer isso, perdi praticamente todos os amigos que eu tinha. Não era popular as mulheres ensinarem a palavra ou pregarem o evangelho naqueles dias, sabe? Tudo bem ensinar, talvez na escola dominical para as criancinhas, mas você não podia ensinar mais nada. Era errado que uma mulher estivesse na liderança. Bem, Deus usou mulheres. Há vários tipos de mulheres na Bíblia que Deus usou. Paulo disse, não há mais macho nem fêmea, judeu nem grego, escravo nem livre, mas todos somos um em Cristo. Eu não chamei a mim mesma, foi Deus quem me chamou. Mas, cara, se eu quisesse ser popular com as pessoas, agora ouça-me, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, sabe? Eu teria perdido muita coisa. Eu me pergunto quantas pessoas perdem todo o seu destino porque estão determinadas a tentar agradar as pessoas e fazê-las felizes. Você pode reformular toda a sua vida para agradar as pessoas e quando não as agradar, elas vão te descartar. Então você pode começar a seguir a Deus. No capítulo 4 de Zacarias, verso 6, havia um projeto em andamento e agora precisava ser concluído. E a pergunta que foi feita foi: quem vai trazer a pedra final para esta construção? Então ele disse para mim: esta adição do vaso que está cheio de óleo, eu quero que você pense no óleo, para o castiçal, fazendo com que ele produza um suprimento incessante de óleo da oliveira, é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, do qual o óleo é um símbolo, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se fôssemos o castiçal e o Espírito Santo é o óleo. Bem, eles tinham as lâmpadas do óleo, e se não houvesse óleo nelas, não haveria luz. Nós podemos pensar, digamos que eu sou uma lâmpada, e o Espírito Santo, ele é o cabo de energia da lâmpada. Bem, eu não vou acender nenhuma luz se eu não estiver conectada à tomada. O Espírito Santo é a energia para você viver uma vida que não é cheia de estresse. Você entende? O Espírito Santo é a energia para você não viver sua vida cheia de estresse, mas você tem que ouvi-lo. Bem, eu não sei como ouvir de Deus. Bem, na verdade, não é tão difícil. Você conhece a palavra e ele nunca vai te dizer para fazer nada que esteja fora da palavra. E nós sabemos que Deus quer que vivamos num estado tranquilo e pacífico. Então, ele não vai nos dar coisas para fazer que vão nos deixar desgastados, estressados, exaustos e cheios de medo e frustrados e irritados o tempo inteiro. Ele não vai nos dar uma agenda que vai nos fazer sair de uma coisa para outra coisa e sempre estar com pressa o tempo todo.
E se a sua agenda é assim, é porque você mesma fez assim e provavelmente é porque você diz sim para muitas pessoas quando você deveria ter dito não para algumas delas. Agora, nós queremos fazer as pessoas felizes. E há uma escritura que diz: viva para agradar as pessoas. Mas isso não está falando de fazer isso se o que você está fazendo vai fazer com que desagrade a Deus. Você tem óleo suficiente chegando ao seu castiçal? Você está conectado à fonte de energia que precisa estar conectado? Satanás não se importa se você está comprometido ou não, desde que esteja desequilibrado. E o que causa estresse na nossa vida é estar fora de equilíbrio, ter muito de uma coisa e nada da outra, sabe? Na Bíblia Amplificada, em 1 Pedro capítulo 5, acho que no verso 8, diz: sejam bem equilibrados, pois o seu adversário... The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. O diabo, ele vaga como um leão rugindo, com fome feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, se eu estou desequilibrada, se estou comendo muito açúcar, se eu estou bebendo muita cafeína, se eu fico sentado o dia todo, sendo preguiçosa, sem fazer nada, se eu fico fazendo, indo o tempo todo, então tudo fica desequilibrado. O diabo não importa se você está comprometido demais ou não está, ele só não quer que você seja uma pessoa equilibrada, que está seguindo a liderança e a orientação do Espírito Santo. Sabia que Deus não quer que você fique cansado o tempo todo? E eu poderia chegar na frente de uma multidão e dizer: quantos de vocês se sentem cansados a maior parte do tempo? E eu posso garantir que quase todas as mãos se levantariam. E isto é porque nos esquecemos de como viver corretamente. Tudo tem que ter descanso. Deus até deu mandamentos no Antigo Testamento que 1 ano de cada 7 a terra tinha que descansar. 1 dia de cada 7 as pessoas tinham que descansar. Os servos tinham que descansar. Nós precisamos descansar. E não precisamos disso apenas uma vez por semana. Nós precisamos disso regularmente. Não viva a sua vida estressada e comprometida demais porque não sabe dizer não para as pessoas. Será que você está deixando alguém controlar você? Eu sei que estou sendo um pouco direta aqui hoje, mas eu tenho pouco tempo para passar isso para você. Você está deixando alguém controlar sua vida? Ou você gosta de agradar as pessoas e está dizendo sim para várias coisas enquanto seu coração grita não? Mateus 5, verso 37 diz que o seu falar seja simplesmente sim ou não. Qualquer coisa que passar disso vem do diabo. Outra tradução diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Acho que podemos analisar isso de algumas maneiras diferentes. Uma coisa é, se você disser assim, siga e faça isso. Seja uma pessoa íntegra. Mas também pode significar que se Deus está dizendo não, você diz não. E se Deus está dizendo sim, você diz sim. Vamos desacelerar a vida. Deixe-me sugerir que você desacelere apenas o suficiente para que você possa ter um ouvido sintonizado na orientação do Espírito Santo, de forma regular. Sabe, alguém me disse há alguns dias que estava indo a um certo restaurante à noite para comemorar o aniversário da esposa, e eu me lembrei que eu tinha um vale-presente para aquele restaurante, que eu estava com aquilo há mais de 1 ano e eu nunca tinha usado, sabe? Bem, eu não precisei receber o sermão de Deus, só veio o meu coração para dar a ele o vale. Sabe como somos? Às vezes ficamos assim, bem, eu quero guardar isso. Bem, estava claro que eu não precisava ficar com aquilo porque eu não iria usar.
E assim eu pude sentir que Deus queria que eu desse aquilo. Eu não precisava de uma profecia, não precisava que alguém pregasse para mim, não precisava procurar nas Escrituras para ver se estava certo. Eu sabia porque o Espírito Santo me impeliu a fazer. Siga as ordens do Espírito Santo, livre-se do estresse em sua vida e você não vai envelhecer tão rápido quanto envelhecerá se não seguir a orientação do Espírito Santo. Você sabe quão maravilhoso é fazer tudo que você faz com a graça de Deus sem precisar se sentir pressionado o tempo todo, não ficar chateado o tempo todo. Você sabe quão maravilhoso é perdoar as pessoas no minuto em que você se sente ofendido, porque é assim que Deus te disse para viver e você quer ser obediente a Ele? Então o inimigo sussurra em seu ouvido, bem, não é justo, eles isso, eles aquilo, outro. Quer saber, Deus vai cuidar de todos eles, se você fizer o que Ele está pedindo para fazer. Ser um filho obediente a Deus, ser flexível e moldável nas mãos de Deus, adaptar-se e também ajustar-se à vontade dEle. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E tudo o que passar disso provém do diabo. Aqui está um bom exemplo sobre seguir a ordem do Espírito Santo ou sua consciência será ferida. Sabe, uma das maneiras que Deus usa para nos dizer se algo está certo ou errado é através da nossa consciência. Você sente bem sobre algo ou sabe que aquilo está errado? E às vezes sabemos que algo é errado para nós e não há uma escritura para isso. E é como se eu sei que eu não devo fazer isso. Vou dar um exemplo simples. Você vai fazer compras e você começa a ficar cansado e muito cansado. Mas na parte natural, na sua parte carnal, quer continuar comprando, porque você está encontrando coisas que você gosta, coisas que são bonitas, está gastando dinheiro, você é emocional nesta área. Mas bem lá no fundo, você sabe, eu preciso ir para casa e descansar, porque eu tenho isto para fazer, aquilo e mais aquilo para fazer amanhã. Bem, sabe, eu não posso dizer quantas vezes eu passei por cima disso. E no resto da jornada, talvez eu tenha ficado até as lojas fecharem, mas eu fiz isso sem a graça de Deus. E com certeza no dia seguinte ficava exausta, desgastada, provavelmente por comprar coisas que eu nem precisava comprar. E o Espírito Santo vai guiá-lo e conduzi-lo literalmente em todas as áreas da sua vida se você desacelerar o suficiente para ouvi-lo e estar comprometido em ouvir a Ele. Aqui está um exemplo da vida de Davi. Sabe, Saul passou anos tentando matar Davi. E Davi teve que passar muito tempo se escondendo dele. E em 1 Samuel 24, 1-8 diz, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, lhe foi dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul pegou 3.000 homens e foi à procura de Davi. Quando ele chegou a um aprisco pelo caminho, havia uma caverna e Saul entrou para se aliviar. Agora Davi e seus homens estavam sentados nas partes mais profundas da caverna. Isto é muito bom, fique comigo. E os homens de Davi lhe disseram, este é o dia em que o Senhor te disse, eis que entregarei teu inimigo na sua mão, e você fará a ele o que bem lhe parecer. Então Deus disse a Davi uma vez, haverá um tempo onde eu vou entregar Saul nas tuas mãos, Davi, e você poderá fazer o que você quiser. Então Davi se levantou, e ele furtivamente, isso significa se esgueirar, cortou um pedaço das vestes de Saul. E depois disso, o coração de Davi o incomodou por ter cortado um pedaço das vestes de Saul. Porque ele cortou um pedaço de suas vestes, porque ele iria dizer a ele mais tarde, veja, eu poderia ter matado você, mas não matei.
Ele então disse aos seus homens: o Senhor proíbe que eu faça isso ao meu senhor ungido do Senhor. Não posso levantar a minha mão contra ele, visto que ele é ungido do Senhor. Então Davi persuadiu seus homens com estas palavras e não permitiu que eles atacassem a Saul. E Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu seu caminho. Eu amo isso. Seu coração o incomodou. Literalmente significa que, pela sua consciência, ele sabia que aquilo não era o certo a fazer. Oh, meu Deus, como o mundo seria diferente se todos ouvissem o que estou dizendo hoje. Deixe Deus entrar em sua vida. Siga a sua orientação. Sabe, Deus só quer coisas boas para você. Ele só quer coisas boas para mim. E se nós o seguirmos, nossas vidas poderão ser muito boas. E uma coisa é certa, se nós seguirmos a Deus, nós ainda seremos fortes na nossa velhice. O que aconteceu com Moisés quando ele tinha 120 anos? Ele ainda era forte, sua visão não era turva, ele enxergava muito bem. E quem foi Caleb? Em sua velhice, ele pediu a Deus uma montanha para conquistar. E se você tivesse 80 ou 90 e ainda pedisse a Deus por montanhas? Eu não quero apenas ficar velha e ir me sentar em um lugar, num cantinho, sentindo pena de mim mesmo o tempo todo. Então estou tentando fazer tudo o que eu posso fazer agora para ter certeza de que eu posso dar bons frutos para Deus enquanto eu estiver nesta terra.